somos aqui do explicador virtual. Nós vamos continuar nossa aula aqui de matemática. E o assunto de hoje vai ser radiciação. Bom, radiciação, símbolo, todo mundo já deve conhecer, é o símbolo da raiz, esse V com esse tracinho aqui em cima, todo mundo já deve ter visto. A radiciação é a operação inversa da potenciação. Na potenciação, nós multiplicamos o número diversas vezes conforme seu expoente. Na radiciação, procuraremos saber qual número que, multiplicado diversas vezes, conforme seu expoente, dará esse resultado. Então vamos ver isso aqui na prática, gente. Exemplo aqui, ó. 3 ao quadrado é o quê? 3 vezes 3, que dá 9. Fazendo a operação inversa, teremos o seguinte. Agora atenção nisso, gente. Botei a raiz aqui, ó. O 9 aqui dentro e o 2 aqui fora. Pode reparar que é o mesmo 2. Por isso eu até botei de vermelho. Então, nós vamos fazer o seguinte. Vou botar a raiz ali, onde queremos saber qual o número que é elevado a 2 que vai dar o meu número 9. Então, é o seguinte, gente. O resultado aqui da minha potência, se eu quiser fazer a operação inversa, a operação contrária, vai ser a raiz. Vamos raciocinar no seguinte, gente. Se eu quero saber o seguinte, 3 mais 3 dá 6. Agora, se eu quero fazer a operação inversa, isso aqui está somando, eu passo para o outro lado o quê? Diminuindo. Ficaria o quê? 3 é igual a 6 menos 3. Só relembrar, a operação inversa da soma, da adição, da soma é o que? A subtração. A operação inversa aqui, gente, da potência, é a raiz. Então, se eu tenho isso daqui, como forma no exemplo, 3 ao quadrado dá 9. Eu posso reescrever dessa maneira. Em vez de botar isso como potência, vou botar ele como raiz. A raiz de 9 é 3. É a forma de reescrever a potência, na verdade, como raiz. Então, eu estou querendo aqui dizer o seguinte. O número dentro da raiz aqui, no caso aqui é o 9, eu quero saber qual número que multiplicado, que é elevado ao quadrado, ou seja, que multiplicado ele por ele mesmo, que vai dar 9. Então, no caso, eu sei que esse número é o 3. Então, nós dizemos que o 3 é a raiz do 9. Está complicado ainda? Vamos ver outro exemplo, gente. Vamos ver algumas coisas aqui, ó. Elementos da radiciação, para a gente entender melhor isso. O númerozinho de cima, a gente chama de índice. No caso aqui é o 2. Isso aqui tudo, junto com o índice, com a raiz, é o meu radical. O número dentro da raiz é o radicando e a resposta em si é a raiz. Então está aqui, 2 é o índice, a raiz de 2 de 16 aqui, ó, é o radical, 16 é o radicando e o 4 é a nossa raiz. Vamos ver na prática agora, gente, para a gente ver alguns outros exemplos e a gente consegue encontrar um número aqui. Vamos encontrar a raiz de 25. Então, a gente precisa o quê, gente? De um número que elevado a 2 seja igual a 25. Então, quando eu quero tirar a raiz, gente, o número aqui, o índice é 2, eu quero um número que ao quadrado, ou seja, que ele vezes ele, dê 25. Então, que número que ele ao quadrado vai dar 25? Nesse caso, vai ser quem? O 5. Por quê? 5 ao quadrado, 5 vezes 5 é 25. Então, eu digo o quê? Que o 5, nesse caso, é a minha raiz. Então, logo, temos o quê? Raiz de 25 dá 5. Por quê? Porque 5 ao quadrado é 25. Então, outro exemplo aqui, ó. Vamos encontrar a raiz de... Tem uma raiz de 8 aqui, só que o índice agora é 3. E precisamos encontrar um número que elevado ao cubo, ou seja, elevado a 3, seja 8. Então, qual o número que é elevado a 3 vai dar esse aqui de dentro? Então, nesse caso, o número vai ser quem, gente? O 2. Por quê?
2 elevado ao cubo, ou seja, 2 vezes 2 vezes 2, vai dar 8. Então, logo eu digo o seguinte, a raiz de 8, nesse caso, com 3 aqui como índice, vai dar 2. Por quê? O 2 elevado ao meu índice vai dar um número aqui de dentro da raiz, que nesse caso é o 8. Bom, galera, vamos ver agora um exemplo na prática para a gente encontrar o nosso número, que seria a nossa raiz ali. Se não soubermos qual o número, precisamos fatorar, dividir o número por termos conhecidos. É o seguinte, gente, um exemplo aqui. Raiz de 27 e o 3 é o índice. Então eu botei igual a x. Igual a x por quê? O x é a minha raiz, eu não sei qual é a raiz. Como a gente já falou, pensando no oposto, é o seguinte. X ao cubo tem que dar quanto? 27. Eu tenho que achar qual o número que elevado a 3 vai dar 27. Ou seja, qual o número que ele vezes ele sendo multiplicado 3 termos, qual o número que vai dar 27. Então, eu sei, é claro, é um número pequeno, tudo bem. Eu sei que nesse caso vai ser o 3. 3 vezes 3 vezes 3, aqui, ó, elevado ao cubo, vai dar 27. Ou seja, a raiz de 27 nesse caso vai ser 3. Tudo bem, mas se for um número grande ou não souber, o que eu vou fazer? Vou colocar o 27 e vou fatorar. O que é fatorar, gente? É dividir por termos conhecidos. Vamos colocar aqui. A gente vai começar a dividir da seguinte maneira. Qual o menor número possível? Dá para dividir por 2? Não dá. Então passo para o próximo. Dá para dividir por 3. 27 por 3 dá 9. Ótimo. Dá para dividir por 2? Não dá. Dá para dividir por 3. 9 por 3 dá 3. E 3 dividido por 3 dá 1. Agora vamos reparar o seguinte. Se eu dividir aqui meu número, eu não encontrei 3, 3 e 3? Isso aqui não é 3 ao cubo, gente? Se é 3 ao cubo, eu não estava procurando um número que elevado ao cubo desse 27? Ótimo, qual o número que elevado ao cubo dá 27? É o 3. Então já sei que nesse caso a minha raiz vai ser quanto, gente? Raiz de 27 com índice 3 vai ser quanto? 3. Então, alguns exercícios aqui para a gente resolver da mesma maneira. Diga qual a raiz nos casos abaixo. Então, raiz de 9 e qual o índice aqui? 2. Então, eu quero um número que elevado ao quadrado, ou seja, ele vezes ele, dê 9. Qual o número que ele vezes ele dá 9, gente? Esse aqui é até tranquilo. Com o número pequeno, eu sei o que é o seguinte. 3 vezes 3. Sei que dá 9. Então, a raiz de 9 nesse caso vai ser 3. Mas vamos fingir que eu não sei. É um número pequeno, vamos fingir que a gente não sabe. A gente vai fatorar da mesma maneira. 9 dividido por 3, 3. 3 dividido por 3, 1. Então, eu tenho o que aqui, gente? 3 ao quadrado, não é? Eu não queria saber qual o número que é ao quadrado. Dá 9? Ótimo, eu já descobri que é o 3. Então, minha resposta vai ser 3. Raiz de 36. Qual o índice? 2. Então, ou seja, eu quero saber qual o número que ele vezes ele vai dar quanto, gente? 36. Puxei a setinha para cá. Olha só. 36 dividido por 6. 6 dividido por 6, 1. Ou seja, 6 ao quadrado. Eu quero um número ao quadrado que dê 36, então a minha resposta vai ser 6. Agora é o seguinte, você pode pensar, mas você não falou que era para fazer pelo menor número? Tudo bem, eu mostrei aqui para ser mais prático. Vamos fazer pelo menor número, vamos ver se dá certo. 36, qual é o menor número que divide ele? 2. 36 dividido por 2, 18. Qual é o número que divide 18? 2. Vai dar 9. Divido por 3. Vai dar 3. Divido por 3, dá 1. Acabou aqui. Ótimo, olha só, gente. Só que eu tenho dois números diferentes. Eles não têm que ser iguais, não tem que dar
6 ao quadrado aqui, por exemplo. Mas vamos reparar o seguinte. Eu tenho 2 e 2. Tenho 3 e 3. E eu sei que todos eles aqui estão o quê? Se multiplicando. Vamos pensar no seguinte, gente. 2 vezes 3 não dá 6? E aqui 2 vezes 3 também não dá 6? Então eu não tenho dois números iguais. Seria 6 vezes 6, seria 6 ao quadrado. Ficou difícil de visualizar isso? Não tem problema. Então, olha só. Tenho 2 e 2. Isso aqui é o quê? 2 ao quadrado. Tenho 3 e 3. Isso aqui é o quê, gente? 3 ao quadrado. Eu tenho dois números ao quadrado, como eu queria, né? A resposta vai ser 2 e 3? Não. O que eu vou fazer? Vou multiplicar as minhas bases. 2 vezes 3 dá 6. Então eu sei que a resposta nesse caso vai dar 6. Então, é um método de fatoração para a gente ser mais prático realmente. Aqui eu dividi por 6. Por quê? Que é um número um pouco maior. Mas eu poderia dividir por 2, dividir por 3, pegar os grupos e multiplicar o quê? As bases no final para ver qual era a resposta. A gente vai ver melhor ainda agora. Raiz de 64 e qual o índice? 3. Ou seja, eu quero um número que ele vezes ele dê 64. Vamos resolver agora. Dividir aqui, gente. Ó. 64 por 2, 32. Por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Ótimo. O que eu encontrei, gente? 2, 2, 2, 2, 2, 2. São quantos números 2? 6, ou seja, é 2 elevado a 6. Mas eu quero um número que é elevado a 6 de 64? Não, eu quero um número que é elevado a 3 de 64. Então o que eu faço, gente? Eu vou fazer da seguinte forma. Duas maneiras de resolver isso. Por essa daqui, olha só. Eu sei que 2 vezes 2 dá quanto, gente? 4. 2 vezes 2 dá 4 e 2 vezes 2 dá 4. Ou seja, eu tenho aqui no caso 4, 4 e 4 é 4 ao cubo. Eu não queria o número que ao cubo desse 64? Ótimo, encontrei. Qual é? É o número 4. Agora eu vou fazer de outra maneira. Vou até voltar esse número 4 aqui. Eu tenho 2, 2, 2, 2, 2 e 2. Então, são todas, gente, situações que você pode resolver. Você pode resolver de um jeito, de outro, o que você sentir mais confortável. Vamos raciocinar da seguinte forma. Ó. Eu não quero um número ao cubo, não o número 3 ali, então eu vou pegar de 3 em 3. Cada 3 números iguais eu tiro dali. Aqui, ó. 1, 2, 3. Qual o número que está repetido aqui? O 2. Aqui, ó. 1, 2, 3. Qual o número repetido aqui? O 2. Então, agora eu multiplico. Da mesma maneira que a gente viu aqui, de multiplicar as bases, quando eu expliquei. 2 vezes 2 vai dar quanto? Vai dar 4, da mesma forma. Então, ou você subdivide aqui, ó, em grupos, ou você observa quanto você quer, você tira dali, ó, 3, mas a resposta vai dar sempre o mesmo. Esse que é o mais importante aqui. Propriedade, gente. É o seguinte, assim como na potenciação, a radiciação também tem nomes peculiares. Então é o seguinte, raiz tem um x aqui e o índice é o 2. O x ali é só para ilustrar. Quando eu tiver uma raiz que o índice for 2, eu vou chamar ela de raiz quadrada. Quando você já lê isso, você já está remetendo a isso aqui, ó, raiz com índice 2. Quando a raiz for cúbica, significa o quê? Que ela tem o índice 3. Igual na multiplicação, elevar ao quadrado, elevar a 2. Elevar ao cubo, elevar a 3. E outro detalhe é esse, podemos escrever as raízes quadradas sem o número 2 em cima. Então esse 2 aqui, ó, se quiser pode tirar, não precisa colocar. Ó, raiz quadrada de 4
com o 2 ou sem o 2 é a mesma coisa, gente. Não precisa colocar ali não. É igual quando a gente falou sobre algum número elevado a 1. É isso, é a mesma coisa, eu não preciso colocar esse expoente em cima, assim como eu não preciso colocar esse expoente aqui. Não é necessário. Toda vez que eu ver a raiz sem o índice, automaticamente sabemos que é uma raiz quadrada e seu índice é 2. Viu a raiz? Não tem número em cima? Já sei que aqui é 2. Bom, galera, nós vamos ficando por aqui. Até a próxima aula.